Agora à noite nós estaremos encerrando a nossa série de mensagens Posicione-se. No próximo domingo nós estaremos iniciando uma série de mensagens imperdível. Vida biblicamente próspera. Vamos falar sobre prosperidade. Embora a prosperidade sempre remeta à ideia de dinheiro, iremos navegar nas Escrituras e aprender que prosperidade é muito mais do que ter dinheiro. Então, a partir do próximo domingo, iremos abordar sobre esta nova série imperdível que nós estaremos aqui apresentando na Betel. Vamos encerrar, como eu disse, a série Posicione-se. E nesses últimos domingos estamos estudando sobre a carta aos anjos das igrejas ali em Apocalipse. E agora à noite iremos estudar a carta ao anjo de Laodiceia. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta, ou melhor, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Iremos ler do versículo 14 ao 22. Você pode abrir a sua Bíblia nesse texto ou acessar em formato digital. Mesmo assentado como os irmãos se encontram, acompanhe essa leitura com reverência. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis o que diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio, nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me, e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo para que você se torne rico, compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me aceitei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, desejamos ouvir essa palavra que Tu estás falando à Tua igreja no dia de hoje. Usa a minha vida para comunicar com clareza, simplicidade, a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Quando Deus discorda de você, este é o tema da mensagem dessa noite. Quando Deus discorda de você. Mas antes de tratar o tema, eu quero só relembrar a você qual foi a proposta dessa série Posicione-se. Foi justamente nos preparar para estarmos prontos para a volta de Jesus. O mundo em que vivemos já se posicionou contra Cristo. Nós, mais do que nunca, precisamos tomar a seguinte decisão: estaremos posicionados em Cristo ou não? Então, ao longo dessa série, com várias mensagens, abordamos justamente isto. E quando começamos a estudar essa série a partir da história das cartas escritas aos anjos de cada igreja ali do Apocalipse, nós observamos detalhes bem particulares. Igrejas que estavam vivendo uma verdadeira desconexão com Deus.
enquanto outras estavam procurando agradar ao Senhor, servindo Ele com toda a integridade. Quando estudamos também sobre as cartas aos anjos das igrejas, nós observamos que Deus ele faz uso daquilo que nós chamamos exegese. Ele capta de fora informações e através dessas informações ele faz conectivos para que cada anjo, cada igreja possa compreender a profundidade e a seriedade do que ele está falando. Para ficar mais claro, eu vou repetir o exemplo que eu dei de manhã. Imagine que Deus escreva uma carta ao anjo da igreja de São Paulo. O que ele iria usar como elementos para poder fazer com que nós viéssemos a compreender com mais clareza o conteúdo da carta? Ele usaria talvez termos do tipo correria. Não é isso que nós usamos aqui, os paulistanos? Estou numa correria. São Paulo é conhecida como a terra da garoa. Então vamos imaginar apenas esses dois exemplos, Deus usando para escrever a igreja de hoje aqui de São Paulo. Eis o que diz aquele que conheço a tua correria, sei que você não pode parar. Sei que em meio a tanta garoa você pode estar enfrentando desafios, mas eu serei o seu guarda-chuva. Veja, Deus ele usa esses elementos da cidade, que são muito particulares, para intensificar a sua mensagem. E foi isso que ele fez para cada uma das cartas. Então, vários elementos que aqui estão contidos na carta de Laodiceia, não estão contidos à toa. Deus ele vai usar todos esses elementos sobre riqueza, sobre o colírio, sobre roupa, sobre autossuficiência, para ensinar aquele anjo, aquela comunidade, e nos ensinar sobre o propósito dele. Mas antes de entrarmos aqui, especificamente no texto, eu preciso também fazer algumas considerações a respeito dessa carta. A carta de Apocalipse, a carta de Deus ao anjo da igreja de Laodiceia, diferente de outras cartas, essa carta não traz nenhum elogio para o anjo daquela igreja e para aquela comunidade. Imagine nós recebendo uma carta de Deus, e Deus falando ao anjo da igreja Batista Betel, e não ter nenhum elogio para nós, só crítica. Como é que nós nos sentiríamos? Como é que você iria se sentir só recebendo Deus falando, arruma a tua vida? Mas Deus, não tem nada de bom que estamos fazendo. Esse era talvez o sentimento que ocupou o coração dos leitores dessa carta. Não havia nenhum elogio para aquele anjo e para aquela igreja. Muitas pessoas identificam Laodiceia como a igreja dos dias de hoje, uma igreja morna, nem quente, nem fria. De fato, podemos ver muitos elementos dessa igreja nos dias de hoje. Mas, conforme estudamos outras igrejas, podemos observar que sim, existem também elementos de igrejas como Sardes, presente nos dias de hoje, uma igreja morta espiritualmente. Laodiceia nos ensina como a nossa avaliação pode ser muito diferente da avaliação de Deus, para nós e para a igreja. Algumas pessoas podem estar fazendo uma excelente avaliação sobre si, sobre a igreja, sobre o país. Mas Deus ele tem uma avaliação diferenciada. E aqui é um ponto que nós precisamos compreender. Laodiceia era uma igreja que aos seus olhos estava muito bem posicionada, exercendo grande influência em sua época. Isso mesmo, Laodiceia era uma igreja que aos seus olhos estava muito bem posicionada, exercendo um papel de influência e relevância em sua época.
Nós só sabemos que essa igreja, que esse anjo, ele foi considerado morno porque Deus disse. Porque do contrário, nós não iríamos enxergar nessa igreja algum defeito. Se nós pegássemos hoje uma empresa para avaliação de risco financeiro, talvez essa igreja iria receber o que é chamado no mercado do rating um triplo A. Uma igreja que recebe um triplo A, aonde o grau de investimento é um grau seguro. Era uma igreja que demonstrava, por meio do seu comportamento, riqueza e influência na sociedade, um posicionamento que muitos achavam relevante. Então, aos olhos daquela comunidade, ela era uma igreja poderosa, imponente, principalmente porque era uma igreja rica, muito rica. Então percebam que existem avaliações que são feitas por nós, que Deus discorda. E é justamente o tema que nós iremos hoje conversar. A igreja de Laodiceia, ela tinha uma avaliação de si. E o texto deixa isso claro quando o próprio povo de Laodiceia diz: sou rico, enriqueci-me, não preciso de nada. Percebam que eles tinham uma avaliação própria. Mas Deus fez uma avaliação dessa igreja, desse anjo, desse líder e reprovou essa igreja. Aqui cabe algumas lições já introdutórias. A posição que nós muitas vezes temos sobre nós, sobre essa comunidade de fé, pode ser totalmente diferente do que Deus tem para conosco. Desejamos, no próximo sábado, se Deus permitir, reunir os líderes dessa igreja e começarmos um trabalho com uma análise SWOT, para entender os nossos pontos fracos, fortes, as oportunidades. Nós poderemos chegar a conclusões incríveis, da onde nós estamos acertando, da onde nós estamos errando. E nós podemos estar equivocados se comparado com o olhar de Deus sobre a nossa comunidade. E isso é muito sério. Aquela igreja, ela estava tão convicta de si, que era uma igreja relevante, que poderia receber, nesse rating, uma avaliação desse triplo A, que ela colocou, inclusive, Jesus para o lado de fora. Tanto que o texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Estão observando aqui o cenário? Aos olhos e sob a avaliação dessa comunidade, tudo estava bem. É igual um amigo meu, que tem os seus 88 anos. Não dá para jogar bola mais, porque ele falou que depois da Copa do Mundo ele não quer mais machucar o joelho. Mas, brincadeiras à parte, eu sempre pergunto para ele: como é que você está? Eu estou bem. Como é que está a sua saúde? Está ótima. Mas como é que você sabe que você está bem, que a sua saúde está ótima? Eu não fui no médico. É assim que você sabe que a sua saúde está boa? É. Porque toda vez que eu vou no médico, eu saio com um monte de receita, com um monte de remédio e com um monte de exame para fazer. Então eu não vou no médico, eu não tenho nenhum problema. Então na ideia dele, ele está bem. Na ideia dele, no modelo dele de vida, ele está perfeito. Porque ninguém fez um exame, uma ressonância, um exame sanguíneo para verificar ali as taxas. Então isso faz com que ele sempre diga: eu estou bem. A posição da igreja de Laodiceia é uma posição de uma igreja que estava numa cidade muito rica, uma das cidades mais ricas da Ásia Menor. Ásia Menor, hoje a região da Turquia.
Se nós fôssemos pensar um pouco numa comparação da igreja de Laodiceia com algum país, talvez nós poderíamos comparar Laodiceia como uma igreja na cidade de Mônaco. Não sei se alguém aqui já foi para a cidade de Mônaco, eu não fui, mas quando eu assisti a Fórmula 1, era algo maravilhoso. Gente, se existia uma corrida que eu desejava muito assistir presencialmente, era lá em Mônaco ver a corrida. Ou compararmos com talvez Dubai, aonde também temos muitos milionários e bilionários. Bom, imagine essa igreja nesse local, com quem ela dialogava, pensando em Mônaco, ou mais conhecido hoje, Dubai. Uma igreja num local como esse, aonde o pastor, aonde aquela comunidade dialogava com esse tipo de público. Então, é nesse cenário cultural que essa igreja acabou sendo envolvida a ponto de chegar aonde ela chegou, nem quente, nem fria, morna. Mas essa expressão morna, nós iremos ver que também tem um significado, porque Laodiceia, ela recebia águas termais, aonde chegava ali em Laodiceia, não na temperatura quente, nem na temperatura fria, mas numa água morna. E água morna funciona como um emérito para poder fazer com que as pessoas venham o quê? Vomitar. É uma espécie de água que as pessoas vomitam depois que elas ingerem. Então Deus usa esse elemento para dizer como era essa igreja aos olhos dele. Mas precisamos compreender algumas coisas quando estudamos sobre as igrejas. Uma igreja, ela é influenciada pela sua cultura, e a cultura local, ela é influenciada pela igreja. Aqui eu faço um trocadilho em relação a alguns antropólogos, quando estudam a respeito de povos. Eles deduzem, ou melhor, concluem que uma população, ela é influenciada por sua religião e cultura, e ao mesmo tempo a cultura e a religião influenciam um povo. Assim sendo, um teólogo chamado Richard Niebuhr, ele escreveu em 1951 um livro chamado Cristo e a Cultura. Niebuhr, ele destacou alguns pontos importantes sobre como uma cultura, ela influencia a fé e como a fé influencia a cultura. Para Niebuhr, ele coloca 5 pontos sobre a influência de uma cultura sobre uma igreja. E ele vai usar as seguintes ideias, como primeiro ponto, Cristo contra a cultura. O que significa isso? Cristo e a cultura estão em conflito. Portanto, nós precisamos escolher a quem nós iremos servir, ou Cristo ou a cultura. Cristo está contra a cultura. Se a nossa cultura é uma cultura de... Vou dar aqui a melhor palavra. Se a nossa cultura é uma cultura de promiscuidade, isso, veio a palavra agora, de promiscuidade, então nós temos que ir contra a cultura promíscua. Então Cristo vai contra a cultura. Mas Cristo é o Cristo da cultura, ou seja, ele se adapta à cultura. Quando nós vamos pregar o evangelho em um determinado país, ou uma determinada região do país, aqui do Brasil, nós temos ali algumas culturas, algumas questões daquele local. Então Cristo, ele acaba se adaptando. Então naquela cultura, as pessoas, exemplos, folgam na segunda-feira, porque eles falaram que segunda-feira é um dia ruim. Então eles decidiram, hipoteticamente, que segunda-feira vai ser o dia da folga. Então a igreja se adapta à cultura daquele povo. A segunda ideia de Niebuhr é que Cristo está acima da cultura. O que significa isso? A cultura pode construir, mas somente Cristo pode completar. Ou seja, Cristo, ele não está preso a nenhum tipo de cultura.
Se naquela cultura as pessoas andam nuas, Cristo, ele está acima da cultura, instruindo aquelas pessoas a usarem roupas. A quarta ideia de Niebuhr é que Cristo e a cultura estão em paradoxo, ou seja, vivemos na cultura, mas pertencemos a outro reino. Nós estamos no Brasil, país do carnaval, das festas e tantas outras coisas, mas nós não estamos presos a essa cultura, nós pertencemos ao reino de Deus. E a quinta ideia desse teólogo chamado Niebuhr: Cristo transforma a cultura. Qual que é a ideia? É Cristo, ele faz parte da história da vida humana ao ponto de transformar. Um exemplo disso está na própria história. No passado, era comum homens terem mais do que uma esposa. E a partir do momento que o evangelho chega naquela cidade, começa-se o padrão. E qual é o padrão? Marido de uma só mulher. Então isso começa uma nova construção e uma transformação cultural. Recentemente, isso aconteceu em alguns países ali da África. Alguns missionários foram para alguns locais em que era comum, naquela comunidade, homens terem mais do que uma, duas, três esposas. E à medida que o evangelho foi alcançando os corações, aquela comunidade começou a compreender: bom, você que tem 3 esposas, você continuará com as suas 3 esposas. O que nós iremos ensinar que o padrão bíblico é marido de uma só mulher. Então, passou-se uma geração, na segunda geração, todos estavam agora seguindo os padrões que Deus havia estabelecido. O que aconteceu aqui? Cristo transformou aquela cultura. Por que isso é importante? Porque se nós não entendermos que a cidade onde nós estamos, São Paulo, gera sobre nós um poder de tomada de decisões, nós não iremos nos posicionar adequadamente. Se nós não compreendermos que a cidade de São Paulo, o seu jeito, gera sobre nós uma provocação, aonde teremos que dar uma resposta, nós podemos ceder e não nos posicionar adequadamente. Assim foi com relação a Laodiceia. Por isso, nós não podemos fingir ou viver fugindo demais da cultura e perdendo a nossa influência. Nós precisamos influenciar essa geração com a graça e o evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos estar tomando cuidado para não nos parecer demais com a cultura e perdermos a nossa identidade como cristãos. 3, nós precisamos, de uma maneira muito assertiva, tomar a nossa autoridade profética. Em meio a essa cultura, em meio a essa geração, nós não podemos nos esquecer da nossa autoridade profética. Quarta lição que podemos aprender com esses pontos aqui de Niebuhr: nós vivemos nessa tensão da cultura, e nós precisamos agir sem perder o senso da nossa missão. E quinto, nós precisamos transformar a cultura sem antes nos submeter, ou melhor, nós precisamos primeiro permitir que Cristo transforme a nossa vida, para que depois venhamos a transformar a cultura, o país aonde nós estamos. Com isso, agora nós observamos o quê? O cenário que estava a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ao invés dela influenciar a cultura, ela permitiu que a cultura influenciasse ela, a ponto dessa igreja ser apenas uma cópia, um extrato da sociedade. Se a sociedade se comporta dessa maneira, nós também temos que nos comportar dessa mesma maneira. Afinal de contas, nós precisamos alcançar a nossa sociedade. Se a nossa sociedade se veste de uma forma, terno e gravata homens, mulheres de longo, imagine só, todo mundo nas ruas andando, homem terno e gravata e mulheres sempre de longo. Todo mundo vai usar esse tipo de vestimenta. Percebam, meus irmãos, não temos como desassociar
a influência da onde nós estamos, mas precisamos nos posicionar em Cristo para mudar aquela realidade. Como eu disse, Laodiceia, ela deixou de ser uma igreja relevante aos olhos de Deus, mas para ela estava, como diz o ditado, por cima da carne seca. Ela se achava o máximo. E é aí que Deus chama a atenção. Mas por que essa igreja se sentia o máximo? Vamos conhecer um pouco da cidade, Laodiceia? Bom, Laodiceia ela foi fundada no século 3 a.C., por Antíoco II. Ela recebeu o nome da sua esposa Laodice. Olha só, o marido amava tanto a esposa que organizou uma cidade e deu o nome da cidade, o nome da esposa. Pensou? Dar o nome da cidade Sonianópolis. Gente, já pensou, Damaris? O Samuel dando Damaris Lopes, né? Damaris City, né? E assim por diante. Então esse homem, deu o nome para dessa cidade, o nome em homenagem à sua esposa. Laodiceia, ela também foi transformada em uma cidade estrategicamente localizada e extremamente rica. Era uma cidade que era um centro comercial e um centro bancário. Era uma cidade que, quando teve um grande terremoto, várias cidades, Sardes, Filadélfia, Pérgamo, Tiatira e muitas outras cidades, receberam um apoio financeiro de Roma. Laodiceia recusou o apoio de Roma. Apenas um morador da cidade pagou pela reconstrução de um dos teatros da cidade. Só um morador. Era um homem muito rico. Essa cidade era famosa pela produção de roupas e tecidos de lã escura. Laodiceia tinha uma faculdade de medicina e uma das dos principais remédios que ela produzia era um colírio, muito usado, principalmente naqueles dias, porque os povos andavam pelas ruas de areia e eles precisavam de colírio para os seus olhos. Laodiceia dependia de água vinda de outras regiões, como Colossos e Herápolis. Então, duas cidades onde Colossos tinha água fria e Herápolis águas quentes. E quando chegavam ali em Laodiceia, a água estava morta. Bom, uma cidade que se considerava rica, mas Jesus disse que era pobre. Uma cidade bancária, mas Deus diz para eles comprar ouro refinado. Uma cidade com lã preta, um tecido caro demais. E Deus manda para eles comprar vestes brancas para cobrir a nudez. A cidade da medicina, e Deus diz para eles comprarem colírio para os seus olhos. E uma cidade das águas mornas, e Deus diz para eles que a fé deles havia acabado. Bom, se nós compararmos Laodiceia com Filadélfia, nós observaremos algumas coisas bem curiosas. Jesus, dizendo à igreja de Laodiceia, ou melhor, de Filadélfia, Jesus abre uma porta diante da igreja. Já Laodiceia, Jesus está diante de uma porta que a igreja precisa abrir. Em Filadélfia, Cristo diz: eu abri uma porta para vocês. Em Laodiceia, Cristo diz: vocês fecharam a porta para mim. Uma igreja que tinha pouca força, como Filadélfia, mas uma porta aberta diante dela. A outra igreja, Laodiceia, tinha muita riqueza, mas Cristo foi colocado do lado de fora. Quando estudamos nas Escrituras sobre Laodiceia, nós encontramos Paulo escrevendo a sua carta à igreja de Colossos. Em Colossenses nós encontramos recomendações para a igreja de Laodiceia. No capítulo 2 de Colossenses nós vemos Paulo demonstrando a sua preocupação, e ele luta
espiritualmente pelos irmãos de Laodiceia. O objetivo era que esses irmãos fossem fortalecidos, unidos em amor e firmados em Cristo. Paulo apontou para Cristo como o verdadeiro tesouro para os nossos irmãos, já há muitas décadas antes da carta aqui de João ao anjo da igreja de Laodiceia. No capítulo 4 de Colossenses, nós vemos Epáfras, que trabalhava intensamente por Laodiceia, Colossos e Herápolis, 3 cidades que estavam ali praticamente unidas pelos seus interesses comerciais. Laodiceia não era uma igreja esquecida ou abandonada. Havia investimento, oração e cuidado espiritual por ela. E em Colossenses ainda no capítulo 4, você pode ler isso no versículo 15 e 16, a igreja de Laodiceia deveria ler a carta enviada aos Colossenses. E quando você lê a carta aos Colossenses, você vê inúmeras recomendações para a santidade, para compromisso com Deus. Havia uma comunhão e uma circulação do ensino entre as igrejas da região. E Laodiceia teve acesso à verdade e à instrução cristã. O problema de Laodiceia não era a falta de conhecimento, era a falta de percepção espiritual. Essa igreja perdeu a sua total referência espiritual em Cristo. Assim sendo, olhando agora especificamente para os versos lidos, quando Deus discorda de você. Ninguém gosta de ser discordado. Você gosta quando alguém discorda de você? Eu não gosto. Agora Deus está discordando de uma igreja, do anjo da igreja. E o que nós iremos observar são alguns pontos importantes para a nossa avaliação pessoal e como comunidade. A primeira lição que eu quero destacar é que quando Deus discorda de nós, Ele não esconde o seu descontentamento. Às vezes nós discordamos de alguém. E para não criar um clima, você finge que não tem nenhum problema. Já aconteceu com você isso? É igual a esposa, o marido pergunta, tá tudo bem? E a esposa faz o quê? Tá. E aí o marido faz o quê? Vai para o quarto, porque a esposa falou que está tudo bem. Só que quando a esposa fala que está tudo bem, significa o quê, minhas irmãs? Tem coisa para conversar. Aí a esposa pergunta para o marido, está tudo bem? E o marido fala, está tudo bem. E a esposa pergunta, mas está tudo bem mesmo? Tá, não falei que está tudo bem? Então vejam, às vezes nós falamos que está tudo bem quando não está nada bem. E Deus, Ele não esconde o seu descontentamento quando as coisas não estão bem, segundo a avaliação dele. E o que o verso 15 aqui vai deixar claro é isso: conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Olha só, Deus falando, eu não estou feliz com o que você está fazendo. Deus não esconde o descontentamento dessa igreja. Agora imagine a surpresa, o impacto dessa igreja ao receber isso. Por que o impacto dessa igreja ao receber isso? Verso 17, você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. Essa igreja já tinha feito uma avaliação sobre ela. Essa igreja era rica, essa igreja era próspera, essa igreja tinha provavelmente ministérios ali relevantes. Não precisa de nada. Seria mais ou menos o seguinte, como já participei de vários ciclos de oração. Irmão, você tem algum pedido a Deus? Pastor, não estou precisando de nada. Já participou de alguma reunião de oração assim? Você tem algum pedido de oração? Não estou precisando de nada. Irmão, o dia que eu falar que não preciso de nada, já tenho que ir para a glória. Já fui glorificado. Irmão, todo dia eu preciso, todo instante eu preciso. E você? Eu preciso. Mas essa igreja chegou ao ponto de ter a soberba, eu sou rico. Eu enriqueci-me.
E Deus está discordando do que essa igreja recebeu como avaliação. Vejam, meus irmãos, nós podemos fazer uma avaliação aqui da igreja. Nós podemos nos avaliar como crentes e falar: olha, eu sou o melhor crente do mundo, porque eu leio a palavra, porque eu vou no culto, porque eu estou na EBD, porque eu dou o dízimo, porque eu canto no coral, porque eu sou voluntário. E Deus olha para nós e fala: olha, você está errado. Tem muita gente que acha que está bem com Deus e Deus fala: você não está bem comigo. Deus, Ele não se encanta pelos nossos números, pelos nossos resultados. Nós podemos estar batizando aqui centenas de pessoas, milhares de pessoas ao ano, e ainda Deus fala: eu não estou feliz com vocês. Nós podemos ter cultos aqui todos os dias da semana, em vários horários, e Deus pode falar: eu não estou contente com vocês. Nós podemos ter aqui entradas financeiras vultosas, e Deus pode falar: não estou contente com vocês. Deus, Ele não esconde o seu descontentamento com relação ao anjo da igreja e à comunidade. Aquela igreja, ela tinha tudo aos olhos dela, mas ela tomou uma posição de colocar Cristo para o lado de fora, a ponto de Deus dizer para essa mesma igreja, ainda no verso 17: no entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A pior coisa é quando nós não queremos ver os nossos defeitos, não é, gente? Você já tentou orientar alguém que não quer receber uma palavra de orientação? Eu sei que existem as pessoas que gostam de usar a expressão de uma maneira até desrespeitosa: eu quero fazer uma crítica construtiva para você. Não, crítica é crítica. Se vai ser construtivo ou não, quem vai decidir sou eu. Não é isso? Crítica é crítica. Eu que vou decidir se vai ser construtivo ou não. E algumas pessoas, nesse desejo da crítica construtiva, ou o feedback, eles vão trazer coisas também boas para nós. Mas existem pessoas que não conseguem ouvir. Nós temos dificuldades com feedbacks, com retornos, com avaliação. Porque achamos que a avaliação é algo para nos destruir e não para nos ajudar a crescer. Deus, Ele está mostrando descontentamento para aquela igreja. Uma igreja que se auto-intitulava rica, enriqueci-me, não preciso de nada. Essa expressão, não preciso de nada, ela está conectada principalmente à seguinte situação: quando teve o terremoto, lembra que eu falei que teve um grande terremoto? Aquela cidade falou: nós não precisamos de Roma. Olha o que Deus está fazendo. Vocês falaram lá atrás que não precisavam de Roma. É a mesma coisa que vocês estão fazendo comigo agora. Não precisam de mim. E quem não precisa de mim, coloca Cristo para o lado de fora. Eu conheço histórias de igrejas que são tão assim bem organizadas, ministérios, tantas coisas, que eles não precisam, como falo: olha, pastor, está tudo certo aqui nessa igreja. Eles nem oram, porque está todo mundo no seu vocal, sabe? Fazendo a sua função. Ou quando é uma oração é: Senhor, obrigado por esse momento, amém. Não há quebrantamento, não há profundidade na oração, não há um coração contrito. Então, quando Deus discorda de você, Ele não vai esconder o descontentamento dele. Como isso pode ser na prática? Existem coisas que vai ficar muito evidente para você. Deus não vai esconder isso de nós hoje. Tem coisas que Deus, Ele não está contente com a tua vida, e há coisas que não vão para frente na tua vida. Já aconteceu isso com você? Você está em rebeldia. E aí o que acontece? Deus não vai te dar a aprovação.
Você está vivendo uma vida de mentira, Deus não vai aprovar a sua vida. Você tem mágoa no coração, Deus não vai abençoar teu caminho. Você tem ali mágoas e rancores, pecados não confessados, Deus não vai abençoar. Deus, Ele vai discordar de você. Às vezes nós temos uma avaliação de uma pessoa e Deus fala, eu penso diferente, e você? E sabe de uma coisa? Sabe qual a opinião que prevalece entre a sua e a de Deus? Adivinha? A de Deus. Em outras palavras, a avaliação que a igreja de Laodiceia tinha sobre si não valia nada. E se não fosse Deus revelando para ela e para nós que aquela igreja era morna, nós iríamos dizer, essa igreja é referência. Vamos montar uma caravana para ver o trabalho de Laodiceia, para aprender como sermos uma igreja relevante para o século 21. Deus conhece a sua igreja. Quando Deus discorda de você, Ele recomenda ações. No verso 18, dou a você esse conselho. Deus, Ele discorda, Ele aponta o erro, mas Ele vai também apontar ações, vai recomendar, dou esse conselho. É interessante que Deus poderia falar o seguinte, eu dou essa ordem. Não é assim? Eu dou essa ordem, eu determino, eu mando, eu sou o Senhor da igreja, eu sou o Amém. Porque Ele se apresenta, eis o que diz o Amém. O que significa Amém? Assim seja, verdade. Você fala Amém no começo da oração? O Amém vem aonde? No fim. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou a palavra final. Quando Ele diz, eis o que diz o Amém. Olha o que diz aquele que tem a palavra final. Então, Deus, Ele dá uma recomendação. Ele fala, dou a você esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Olha o contraste. A igreja rica de um local do centro financeiro, e Deus fala, compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas. Por que as roupas brancas? Vamos lembrar, a cidade que produzia o tecido preto por meio da lã. Para que você se vista e não se manifeste a sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Esses são os conselhos de Deus, ou seja, eu não concordo com você. Mas eu quero dar um conselho, faça isso. Aquela igreja, se desejasse se posicionar para agradar a Deus, ela iria observar esse conselho e mudar a sua rota imediatamente. Deus, Ele nos traz, por meio da sua palavra, inúmeros conselhos. Mas cabe a mim, a você, desejar obedecer ou não. Deus traz inúmeras recomendações em sua palavra, mas Deus, Ele nos dá o arbítrio para escolher obedecer ou rejeitar. Para você ver o quanto Deus te ama. Porque Ele poderia falar o seguinte, você vai fazer, sabe quando a mãe, isso não se faz mais, tá, irmãs? Mas eu lembro quando era criança, minha mãe queria que eu comesse alguns legumes, né? Não sei por que inventar quiabo, não, quiabo é bom, né? Jiló, né? E aí ela colocava assim um modelo bem pedagógico, né? Colocava a cinta na mesa, você vai comer. Eu sei que algumas irmãs e irmãos nunca passaram por isso, não é verdade, irmãos? Nunca, né? Cresceu de maneira bem nutritiva, né? E a mãe fazia de maneira, convencia tão fácil, né? Você comia, né? Engolia. Mas percebam, Deus poderia fazer isso, Ele não faz. O conselho é dado, a minha recomendação é essa. Quando Deus discorda de nós, Ele também nos repreende. Verso 19, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Deus, Ele deixa claro isso, eu disciplino a quem eu amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Deus, Ele vai discordar de mim, de você, de nós, da igreja, do nosso posicionamento. E Ele vai dar justamente o conselho, olha,
eu vou te repreender, arrependa-se. Ele deu o conselho, eu repreendo. Por que ele nos repreende? Porque ele nos ama. A quarta lição que nós podemos aprender nesse texto, quando Deus discorda de nós, é que Ele deixa que tomemos a decisão. O verso 20, talvez seja um dos textos mais assustadores que nós podemos ler nas Escrituras em relação a uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Por muitos anos, eu achava que esse texto, no início da minha conversão, era para os não crentes. Sabiam disso, gente? Quando eu pregava o evangelho para alguém, eu falava, eis que Jesus está à porta batendo. Mas ele está dizendo para uma igreja. Pesado isso, não é? Seria algo assim, Jesus, nós não precisamos de você. Nós temos um templo, nós temos as estruturas, nós temos os temas da sociedade. Jesus, fica do lado de fora. E como é que nós começamos a colocar Jesus para o lado de fora da igreja? O que você acha? Nós não colocamos Jesus do lado de fora, dizendo explicitamente, nós colocamos Jesus para o lado de fora. Nós começamos a colocar Jesus para o lado de fora quando as nossas músicas falam mais sobre nós do que sobre Deus. É uma maneira de colocar Jesus para o lado de fora. Quando os nossos planejamentos são mais sobre como melhorar a igreja do que como expandir o reino de Deus no mundo. Começamos a colocar Jesus para o lado de fora. Começamos a colocar Jesus para o lado de fora, quando a pregação, o ensino da palavra, é mais para dizer a você que você é o ponto fraco de Deus, do que arrependa-se e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Começamos a colocar Jesus para o lado de fora da igreja, quando nós estamos mais preocupados com as estruturas do que com as vidas. Recordo-me aqui de um exemplo que um pastor compartilhou, pastor norte-americano. Ele falou que a igreja que ele estava pastoreando era uma igreja em que os irmãos se uniram e colocaram um piso de madeira lindo na igreja. Sabe aquele piso que você parece um espelho de tão bonito que é? E aí o que aconteceu? Eis que no determinado dia apareceu um grupo de motoqueiros, sabe aqueles motoqueiros cheios de corrente, com aquelas botas cheias de ponta de ferro, e eles estavam passando, e aí eles queriam assistir o culto na igreja. E aí o que aconteceu? O diácono na porta chegou, chamou o pastor e falou, pastor, nós temos uma situação aqui, precisamos que o senhor resolva. Qual que é, meu irmão? Tem esse pessoal aqui, esses motoqueiros, que querem entrar aqui na igreja para assistir o culto. E o pastor, que bênção! Não, pastor, você não está entendendo. Se eles entrar, vai arranhar todo o piso aqui da igreja. E a gente não pode pensar dessa maneira. Foi tão caro colocar esse piso, pastor. Foi tanta campanha. Foi o dinheiro da viúva, pastor. Foi o dinheiro da viúva, pastor. As 2 moedinhas. Nós não podemos permitir que essas pessoas entrem na igreja e risquem o chão. Sabe o que aquela pessoa, aquele outro grupo de pessoas estavam fazendo? Colocando Jesus para o lado de fora da igreja. Estão percebendo que nós começamos a colocar Jesus de fora da igreja quando nós falamos, olha, criança perturba o culto. Já ouviu isso? Você sabia que já pessoas aqui me falam, pastor, criança incomoda. Eu falei, gente, aonde? Porque Jesus diz, vinde a mim, o quê? Os pequeninos. O que nós estamos fazendo? Jesus para o lado fora. Quando a liderança não é respeitada, quando a liderança não respeita a igreja, colocamos Jesus para o lado de fora. Irmãos,
É muito fácil colocar Jesus para o lado de fora da igreja. É muito fácil. É muito fácil colocar Jesus para fora da nossa casa, fora da nossa empresa. E sabe o que vai acontecer depois do término desse culto? Para alguns, Jesus vai ficar preso aqui. Você sabia disso? Jesus vai ficar preso aqui. Você acredita nessa possibilidade? Quando nós falarmos, Deus os abençoe, uma semana de paz, sabe o que vai acontecer? Você vai para sua casa e você vai deixar Jesus aqui dentro. Por que você vai deixar Jesus aqui? Porque na concepção religiosa, evangélica, da cristandade, da herança do catolicismo romano, nós vamos à igreja, nós vamos a um local para adorar a Deus, nós vamos a um determinado local para apresentar a nossa adoração. Irmão, se você não entender que Cristo caminha com você e você caminha com Cristo aonde você está, você não entendeu o evangelho. Você não entendeu que Cristo acompanha você. Mas nós fazemos essa separação. Amanhã eu vou para o meu trabalho, eu deixo Cristo aqui na igreja. Quando eu tenho problema, eu vou lá na igreja orar. Irmão, a palavra de Deus diz, tem alguma situação, entre no seu quarto secreto, seu pai que te vê em secreto vai te abençoar. Nós colocamos Cristo para fora da nossa vida, do nosso casamento, da escola, do condomínio, porque nós falamos, agora aqui é a lei do cão. Agora aqui o que vai prevalecer é a lei dos homens. Não, meus irmãos, aonde você está, Cristo tem que estar contigo. É por isso que na nossa ingenuidade, na oração, nós usamos uma expressão, Senhor, entrando na tua presença. Já viu alguém orando assim? Irmão, qual foi o momento que você saiu da presença de Deus? Percebam aqui que nós precisamos fazer uma correção imediatamente. Na nossa oração, Senhor, entrando na tua presença. Irmão, você nunca saiu da presença de Deus. Você sempre está na presença de Deus. Mas nós colocamos como se Deus estivesse aqui e na sua casa Ele não está, no trânsito Ele não está. É por isso que nós misturamos as nossas ideias, dizendo, o dinheiro que é colocado na igreja é um dinheiro sagrado, mas o dinheiro na tua conta, o dinheiro que está sobre a sua custódia, você não enxerga ele como sagrado. Não há diferença para Deus, do dinheiro que é depositado aqui, do dinheiro que está na tua conta. Não há diferença para Deus. Se você lê a Bíblia aqui, se você estuda a Bíblia aqui, ou se você estuda a Bíblia no carro, no metrô, na sua casa, aonde quer que você esteja. Nós começamos a colocar Cristo para fora da nossa vida, e aí nós vivemos uma vida morna. Nós não somos quentes, porque nós não estamos aqui, e nós não somos frios, porque nós vamos ter o discurso religioso. Vivemos uma vida conforme a sociedade manda. Deus não quer crente morno. Deus quer uma posição minha e tua. Uma posição onde eu e você estaremos sim, dizendo, Jesus, você nunca será colocado para fora da minha vida. Jesus, você nunca será colocado do lado de fora dessa igreja. Existem pessoas que se esquecem que a igreja, o governo da igreja é uma monarquia. Jesus é o rei. E sabe, meus irmãos, um local que eu já vi o extravasar da carnalidade entre as igrejas batistas com o modelo congregacional, sabe aonde? Num local chamado Assembleia. Irmãos, eu ia falar irmãos do céu, mas alguns são irmãos daqui da terra, né? Pensa no ambiente que já gerou, extrapolou em carnalidade.
são assembleias. Recordo-me de uma história que a minha querida sogra contou de uma assembleia numa igreja batista. A coisa ficou tão quente que os irmãos resolveram a diferença na base da agressão física, jogando o banco um em cima do outro. E a briga se tornou tão assim acirrada que eles saíram para o meio da rua. E o pessoal do bar, que estava no bar, saiu para ficar vendo os crentes brigando no meio da rua. Irmão, em nome de Jesus, a Assembleia é um local em que nós estamos diante de Deus. E tem muita gente que fala, não, pastor, agora o que prevalece tem que ser o estatuto e o regimento. É verdade, são basilares, mas acima dele tem a palavra, tem o Espírito. Você crê nisso? Você pode dar um amém? Eu creio nisso, irmãos. E se nós não tivermos esse entendimento, como igreja, nós vamos colocar Cristo para o lado de fora. Podemos dar um nome mais bonito, culto administrativo. E não deixa de ser. Mas precisamos ter essa maturidade. Tratar assuntos para a glória de Deus. Jesus ficou do lado de fora de Laodiceia. Uma igreja que não era quente nem fria. Mas Jesus que nos deixa tomar a decisão. E o último ponto para concluirmos, ele recompensa o fiel. O verso 21 diz, aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Numa cidade de poder, riqueza, luxo, aonde as pessoas estavam acostumadas com todo tipo de riqueza falsa, a recompensa de Deus para o fiel é ao que vencer, aquele que vencer. Sabe o que me leva a uma reflexão? É duro dizer isso, mas nem todos irão vencer. Nem todos irão vencer. Por isso que o texto diz, a aquele, ou ao vencedor. E aí, amado irmão, amada irmã, você quer vencer? Você quer chegar no término da sua vida e falar, Cristo, eu guardei o que você me deu. Eu venci. Eu não venci porque eu fui a pessoa mais inteligente. Eu não venci porque eu fui a pessoa mais rica, mais influente. Eu não venci porque eu dependi das minhas forças, eu tive a melhor estratégia. Senhor, eu venci porque Cristo em mim me deu a vitória. E eu escolhi me posicionar. Eu não decidi viver em cima do muro. Eu não decidi viver uma vida indecisa. Não, Senhor. Eu decidi viver por Cristo. Senhor, eu sei que Tu, em vários momentos, discorda de mim. E tudo que o Senhor discordar de mim, o Senhor está certo e eu estou errado e eu quero consertar. Irmãos, não vamos tentar negociar com Deus, tentar convencer Ele que nós é que estamos certos. Não vamos perder o nosso tempo dizendo, Deus, você tem que entender que eu estou fazendo isso, porque Ele fez isso. Porque a minha esposa fez isso, porque meus filhos fizeram isso. Não! Se Deus está mostrando que você precisa consertar hoje na tua vida, irmão, em nome de Jesus, você não pode sair daqui sem se arrepender e dizer, Senhor,
Eu não quero, meu Pai, ser iludido pela sociedade porque diz que isso é certo. Senhor, eu não quero caminhar iludido, recebendo aplausos dos homens e dislikes do Senhor. Senhor, eu não quero ser aprovado pelo mundo e reprovado pelos céus. Eu não quero receber o aplauso do mundo e o desprezo do Senhor. Ah, meus irmãos, a quem queremos agradar? A quem queremos servir? O chamado do Senhor para nós como igreja é: eis que estou à porta e bato. Deus está batendo na porta da igreja Betel nesse exato momento. Porque em muitos momentos essa igreja já colocou Deus para o lado de fora. Deus está batendo na porta da tua casa, porque muitas vezes você colocou Deus do lado de fora quando você deu um péssimo testemunho, gritando, xingando. Deus está batendo na porta de cada um aqui e dizendo: eu tenho algo especial para você. Que bom que você chegou até aqui na nossa programação da Igreja Batista Betel. Você pode observar que ao fundo nós temos uma grande cidade com muitas pessoas. E pode ser que você esteja em um desses apartamentos, em uma dessas ruas, andando, perambulando e até mesmo sem saber que direção tomar. Nós da Igreja Batista Betel estamos aqui com uma missão: ser o farol da esperança de Jesus para a tua vida. E a sua decisão, ela é uma decisão importante para onde você deseja prosseguir a partir de agora. Não tem como participarmos de um encontro com Deus e sairmos na mesma condição que nós entramos na presença de Deus. Se você deseja mudar de vida, nós da Igreja Batista Betel estamos aqui, preparados para te ajudar. Talvez algumas decisões precisam ser estabelecidas agora no seu coração. A primeira decisão é a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Se você não fez isso ainda, hoje é o dia para você tomar a decisão, não é amanhã. A segunda decisão é se você está afastado. Olha só, quantos prédios, quantas pessoas, quanto barulho. E isso te afastou dos caminhos do Pai. E a sua decisão hoje é a decisão de voltar para os caminhos do Pai. E nós da Betel estamos aqui para te receber. E a terceira decisão é a decisão de avançar. Porque não basta apenas você entregar o seu coração a Jesus. O seu testemunho precisa mudar. E o principal meio de nós mostrarmos que somos uma nova vida é sermos batizados. Se você ainda não foi batizado, batizada nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós preparamos esse momento para a tua vida e queremos andar com você. Decisões mudam a nossa vida, selam destinos, e você não pode continuar querendo obter resultados diferentes sem se posicionar. Posicione-se com Deus e nós estamos aqui para te ajudar nessa nova fase da sua vida. O número que está na tela é o número do WhatsApp da nossa igreja, que está esperando agora o seu contato para essa nova fase da sua vida. Juntos vamos vencer, juntos vamos dar as nossas mãos e sim, olhando para todo esse horizonte, trazer ao nosso coração que no meio de tantas pessoas, Deus enxerga apenas você. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz em nome de Jesus. Amém e amém.